O que diz aqui, São Francisco de Sales, né? A prática do Santo Rosário é verdadeiramente grande, sublime, divina. Foi o céu que vos deu para converter os pecadores mais endurecidos e os hereges mais obstinados. Isso aqui é bem interessante porque isso exatamente aconteceu com São Domingos de Gusmão. Foi a partir dele que, e de uma necessidade muito grande que ele estava vivenciando na época dele, dos albigenses, né, que tava ganhando muito corpo, né, a heresia lá dos albigenses, lá na França. Então, foi a partir daí que o Santo Nossa Senhora quem veio e deu para ele. Tá? Eu vou ler um trecho do livro que eu até recomendo na biografia, que é o Segredo do Rosário, e está disponível na internet, quem quiser acessar, né, a página, pode ler online. Mas ele está citando exatamente o que aconteceu com São Domingos de Gusmão. São Luís Maria Grião Mofó diz que o rosário é um tesouro inestimável inspirado por Deus. Então, vamos lá. Então, o que é o rosário, né? O rosário vem do latim rosarium, que quer dizer jardim ou buquê de rosas, certo? E ele é composto de 3 grupos de orações de 5 dezenas de Ave-Marias intercaladas com um Pai Nosso. E aqui é interessante a gente deixar isso bem claro, porque a Igreja Moderna ela começou a rezar a partir do Papa João Paulo II um quarto terço, que é o chamado terço luminoso, né? Acho que é isso. Mistérios luminosos. Pois que é a é. vida de Jesus, né? Porque ele falava que saía do nascimento e ia para a crucificação, tinha que ter um meio termo aí. Pois é. Só que isso daí, se a gente for pensar direitinho, não tem o menor sentido, porque deixa de ser terço, porque se você tem 4, o terço é uma terça parte do rosário. Se você tem 4, não pode ser mais um terço, seria um quarto, né? Então já começa a bagunçar o negócio, né? Então, a tradição, desde o século XIII, né, vem sendo assim. Não entendo por quê. São João Paulo II, que agora é santo, né? Dizem que é santo, ele veio com essa história do grupo do mistério luminoso. Então, na tradição, não se reza esse mistério, né? E até porque, se a gente olhar para qual a origem do rosário, né? Nossa Senhora que deu, né? Passou para a gente 3 terços. Recebemos de Nossa Senhora. Como foi que aconteceu? Vamos lembrar, são 150 Ave-Marias no total, né? Isso daqui veio para substituir os 150 salmos, que é o saltério da vida. Então, veja, antigamente, todos os monges eles eram obrigados a rezar os 150 salmos todos os dias. Tá? Então, quando se instituiu o rosário, né, quando o Nossa Senhora entregou o rosário, aí esses 150 salmos foram substituídos pelos 150 Ave-Marias, ou seja, o rosário substituiu a leitura dos 150 salmos. Entendeu? Então, é uma devoção que ela, desde o século XIII, São Domingos de Gusmão, combatendo a heresia dos cátaros lá na região dos albigenses, lá na França, já estava atingindo mais de 10% da população. Então, o povo começou a ficar herege, né? E São Domingos, ele, muito preocupado, ele se refugia, ou ele fica recluso numa floresta, chorando, né, pedindo a Deus que intervenha, porque a coisa estava tomando um rumo muito drástico. No livro que eu citei aí, que eu cito aí na biografia, tem uma leitura que eu vou até aproveitar e fazer. Né? Deixa eu pegar aqui essa leitura para poder ficar mais fácil de entender. Esse é o capítulo 6º do livro, né? O Segredo do Rosário, de São Luís Maria Grignon Montfort. Então, como é que ele diz lá nesse livro? A origem, né?
Então, desde que o rosário foi composto, em princípio e em substância, pela oração de Cristo, que é o Pai Nosso, e a saudação angélica, que é a Ave Maria. Então, você vê que, só confirmando que o rosário é completamente bíblico, né? A oração do Pai Nosso, foi ensinada por Jesus aos apóstolos, e a oração da Ave Maria, ela tem a primeira parte lá, que Nossa Senhora, quando vai... O anjo quando chega, né? O anjo quando chega, e depois quando Depois com Isabel. Isabel, exatamente. Então, é a primeira parte na anunciação do anjo. Né? Anunciação do anjo. Ave Maria, cheia de graça. Anunciação, e depois complementa com Santa Isabel. Essa é a primeira parte da Ave Maria, né? E a segunda parte, ela foi instituída lá no século V, no concílio de, acho que foi Nicéia, se não me engano, 403, quando estavam se discutindo sobre aquela questão se Maria era mãe de Deus, né? Se Jesus ele tinha natureza, se ele só tinha a natureza divina ou se só tinha natureza humana. Então, tinha lá um herege que dizia que Jesus não era Deus, ele era filho de Maria, então não podia ser mãe de Deus. Mas aí, se não me engano, foi São Gregório Início, eu acho, que fez essa defesa e aí venceu, né? E aí o povo saiu nas ruas dizendo Maria, mãe de Deus, né? Nossa Senhora, mãe de Deus, aí complementa essa rogai por nós, pecadores, agora na nossa morte. Então, a oração ela é completamente tradicional, católica. E aqui ele diz, ó, que mas foi no ano de 1914 que a Santa Madre Igreja recebeu o rosário na sua forma presente e de acordo com o método que usamos hoje. Foi dada à Igreja por São Domingos, que o recebeu da Bem-aventurada Virgem como um meio poderoso de converter os albigenses e outros pecadores. Então, o São Luís fala assim: vou contar a história de como ele o recebeu, que é encontrada no conhecidíssimo livro de Mediunidade de Saltério, do Bem-aventurado Alano de La Roche. A importância e beleza do Santo Rosário, que é o nome do livro dele, né, pelo Bem-aventurado Alano de La Roche, é um padre dominicano, francês e apóstolo do Santo Rosário. Então, abre aspas, diz assim: vendo São Domingos que a gravidade dos pecados dos homens estava obstruindo a conversão dos albigenses, adentrou-se numa floresta perto de Tocantins, onde orou incessantemente por 3 dias e 3 noites. Durante esse tempo, ele não fez nada a não ser chorar e fazer duras penitências a fim de apaziguar a ira do poderoso Deus. Ele se utilizou de disciplina tão drástica que o seu corpo estava dilacerado e finalmente caiu em coma. E nessa hora, Nossa Senhora apareceu-lhe, acompanhada de 3 anjos, e lhe disse: querido Domingos, você sabe de que arma a Santíssima Trindade quer usar para mudar o mundo? São Domingos respondeu: ó, minha senhora, vós sabeis bem melhor do que eu, pois, depois de vosso Filho Jesus Cristo, vós tendes sido sempre o principal instrumento de nossa salvação. E Nossa Senhora respondeu-lhe: quero que saibas que a principal peça de combate tem sido sempre o saltério angélico, que é a pedra fundamental do Novo Testamento. Assim, quero que alcance estas almas endurecidas e as conquiste para Deus com a oração do meu saltério. Então ele levantou-se, muito consolado, inflamado de zelo pela conversão dos homens naquele distrito, dirigiu-se diretamente à catedral. Imediatamente, anjos invisíveis tocaram sinos a fim de ajudar as pessoas, e São Domingos começou a pregar. Assim que iniciou seu sermão, desencadeou-se uma tempestade terrível, a terra tremeu, o sol se escureceu, houve tantos trovões e raios que todos ficaram muito temerosos. Ainda maior foi o seu medo quando olharam a imagem de Nossa Senhora, exibida em local privilegiado, e a viram levantar os braços em direção aos céus, 3 vezes, para acalmar a vingança de Deus sobre eles, caso eles falhassem em se converter, arrumar suas vidas e procurar a proteção da Santa Mãe de Deus. Deus quis, por meio desses fenômenos sobrenaturais, espalhar a nova proteção do Santo Rosário
e fazer com que este fosse mais vastamente divulgado. Por fim, graças à oração solenes, a tempestade acabou e ele continuou a pregação. Foi tão grande o fervor e entusiasmo de sua explicação sobre a importância e valor do Santo Rosário que quase todas as pessoas de Tolosa abraçaram-no, renunciando às falsas crenças. Em pouco tempo, uma grande transformação foi percebida na vila e as pessoas começaram a converter-se e a viver uma vida cristã. Então, esse é o 6º capítulo desse livro. Então, eu sugiro que vocês quiserem depois acessar, eu vou colocar até o endereço aqui. Vou colocar o endereço aqui para vocês depois verem lá na internet. Caso queiram comprar fisicamente, tá aí, é o livro do São Luís Maria de Guilherme Afonso. Então, o Bem-aventurado da Rocha o restabeleceu no ano 1460, que chamava-se Saltério de Jesus e Maria. Então, São Domingos foi, assim, a pessoa, né, o santo que recebeu de Nossa Senhora o rosário e pregar sobre ele, né, para que as pessoas se convertessem e caminhassem para a santidade. Ele dizia que quem devotamente servia a Santíssima Virgem Maria, através da recitação do rosário, infalivelmente receberá as bênçãos conforme suas necessidades espirituais e temporais. Então, o rosário, ele tem como finalidade não só bens espirituais, mas bens temporais também. Né? Então, realmente uma oração muito poderosa, que tem muita força, né? Tá? Muito bem. Então, esse foi Santo Domingo do Irmão. Agora, por que, então, a gente vai rezar apenas os 3 mistérios e não 4, como a Igreja Moderna cita? Existem várias razões. A primeira delas, a gente até falou agora há pouco, foi Nossa Senhora quem deu, né? Nossa Senhora veio, se ela quisesse mais no 4 rosário, ela teria dado para São Domingos. Então, não tem que ter nenhum papa, nenhum padre, quem quer que seja, achar que sabe mais que Nossa Senhora. Ela não tem, Verdade. tem justificativa, né? Então, se tivesse que rezar mais um, eu não tenho dúvida que ela teria dado para lá, para São Domingos naquela época. Deixa esse povo todo aí, desde o século III até hoje, sem rezar, isso tudo é lógico isso. Mas existem outras razões também por que são 3, né? Na igreja, na Bíblia, a gente acha muito número 3, né? É pela Santíssima Trindade, né? Então, a gente já tem logo a primeira delas, que é a Santíssima Trindade, né? Você tem Deus que é Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que é o mesmo Deus, mas são 3 pessoas, né? Que é um mistério que a gente não consegue entender, mas que a gente aceita, é claro. Para ser católico, tem que aceitar essa maneira que Deus... E é tão difícil de entender. Santo Agostinho, uma vez, ele tentando entender esse mistério, não sei se vocês já ouviram falar dessa história, ele está caminhando na praia, refletindo sobre para ver se ele conseguia entender esse mistério da Santíssima Trindade, e ele viu um menino, uma criança pequena, né, cava um buraco na areia, e aí pegava a água do mar e ia encher aquele buraquinho, sim, sim. E ele ficou observando o menino. Já ouvi essa história também. Não estou lembrado do final. Então ele vai tentando encher, claro, não vai conseguir, né? Aí Santo Agostinho fala assim: ô menino, você não está vendo que você não vai conseguir encher esse buraco com essa água do mar? Aí o menino vira para ele e diz assim: você não está vendo que você não vai conseguir nunca entender o mistério da Santíssima Trindade? E ele desaparece. Né? Era como se fosse um anjo, né? Um anjo para avisar ele. Para dizer ele, para esclarecer ele que, mesmo com toda a inteligência que ele tinha, impossível, a cabeça humana não vai conseguir entender o mistério da Santíssima Trindade. Outra razão, né?
o Rosário, ele medita sobre a vida, morte e glória de Jesus, né? E, obviamente, Maria está sempre junto de Jesus. Então, honra a vida, ou seja, o nascimento dele. Então, vai até desde a Anunciação, depois o nascimento, né? Depois, até os 12 anos lá no templo. E aí dá aquele intervalo grande, só chega lá quando ele começa a pregar, assim, escolher os apóstolos e tal. E aí ele faz essa pregação dele, entra, né, na sua paixão, né, e depois a ressurreição. Então são 3 grandes momentos, né? Depois, porque também a gente tem a igreja, ela é formada por 3 igrejas, vamos dizer assim, né? A igreja triunfante, a igreja padecente e a igreja militante. Quem que é a igreja triunfante? A igreja triunfante são as pessoas que estão no céu, os anjos, os santos, que já gozam da visão beatífica. Né? Quem que é a igreja padecente? São as almas que estão no purgatório. Né? E a igreja militante somos nós aqui, né? Nós na fita. Nós aqui tentando chegar até o céu, né? Caminho de santidade. Então, existe uma ligação, né? A igreja ela não é um corpo, onde Jesus Cristo é o cabeça, e os membros. Mas os membros são quem está no céu, quem está em purgatório e quem está na terra. Então, quem está na terra pode rezar para os almas do purgatório, né? Para os sufrágios, tá? Então, a gente reza pelas almas do purgatório, né? Para que elas diminuam o tempo de padecimento, de sofrimento, porque no purgatório tem sofrimento, tá? Existem alguns estágios, né, como o padre Jair comenta, e quem está no céu já está na visão beatífica, mas também recebe orações. Nós pedimos a quem está no céu para interceder por nós e pelas almas do purgatório. Então, existe essa comunicação, né? Existe essa vamos dizer assim, essa ligação entre a igreja triunfante, a igreja militante, a igreja padecente. Por que chama militante? Detesto essa palavra. Ela ficou um pouco perturbada pela política, né? Mas é porque realmente a gente está militando aqui, né? Nós estamos, se a gente for fazendo campanha. O sentido da palavra, significa lutar, né? A vida como dizia o livro de Jó, né? A vida do homem aqui na Terra é uma luta, né? E realmente é. Nós precisamos lutar. A luta contra o mal. Lutar contra o mal, lutar contra nossos inimigos que querem nos derrubar. Querem nos devorar. Tá? Então, o demônio quer, de toda maneira, ele quer ver as almas, né? Então, a gente tem aí a ajuda dos santos, né, dos anjos, para nos ajudar a chegar na nossa meta. A gente tem a igreja triunfante. A nossa meta é o céu, né? Nossa meta... Eu aprendi para a catequese, não, para poder ensinar a Santíssima Trindade para os alunos, mal comparando, né, obviamente, eu uso o sol. O sol é Deus, Jesus Cristo veio por meio dos raios e o calor é o Espírito Santo, para que a criança consiga absorver de alguma forma. Entendi. É uma forma de fazer eles de uma maneira mais... didática, não é assim? Didática não, como chama? Lúdica, né? Isso. Tá certo. Mas, enfim, essa é uma das razões. Que razões teremos mais para falar? Então, existem 3 meios, né, da gente, assim, ascender, nossa ascensão espiritual. Uma vida purgativa, uma vida iluminativa e uma vida unificativa. Os salmos, eles têm mais ou menos essa divisão. Alguns salmos são de penitência, outros são de iluminação, são de... Né? Então, existe essa semelhança aí
entre os salmos e essa ascensão espiritual, né? Então, são 3 vias. Inclusive, tem esse livro aí do Garrigou Lagrange, que ele fala sobre essas 3 vias, né? Santificação. Tá? Então, a via purgativa é a via dos iniciantes, né? É a vida dos iniciantes. Já somos nós aqui tentando se livrar dos pecados, não cometer mais pecados, principalmente pecados mortais, né? Pecados graves. Tá? E aí você vai passando por uma vida mais iluminativa, você tem Deus já está agindo mais na pessoa. E a terceira via é a via unificativa, a pessoa já não é mais ela que age, é Deus agindo nela, como diz São Paulo, né? Não sou mais eu agindo, é Cristo agindo em mim. Então é uma escada, uma escada espiritual, né? São 3 vias, então. E também a gente vai ver que o saltério Nossa Senhora, o Rosário, né, ele tem também como razão a gente pedir as graças durante a nossa vida, né, graças em abundância. A gente pede a paz na morte e pede a eternidade. Então, são razões espirituais. Por que a gente reza somente 3 mistérios e não 4? E a igreja, ela definiu aí no manual de urgências algumas coisas para quem reza o rosário. O rosário ou o terço, né, como eu estava falando agora há pouco. Então, por exemplo, lá no manual de urgência diz assim, ó: os fiéis, quando recitarem a terça parte do rosário, então a terça parte é o terço, né? É. Quando rezar o terço com devoção, pode lucrar uma indulgência de 5 anos. Quem estabeleceu isso foi o Papa Sisto IV, e uma indulgência plenária nas condições usuais, se rezarem o texto durante o mês inteiro. Foi o Papa Pio XII que estabeleceu, que deu essa condição, né? Indulgência plenária. Lembrando que a indulgência plenária, a gente tem que ter a confissão, né? E a comunhão no dia. Já se rezarem a terça parte do rosário em companhia de outros, é uma indulgência de 10 anos, uma vez ao dia, e uma plenária no último domingo de cada mês, juntamente com confissão, comunhão, visita a uma igreja ou oratório público, e se realizarem tal recitação ao mês 3 vezes em alguma das semanas precedentes, seja em público ou privado, pode lucrar. Rezando juntos em família, além da indulgência parcial de 10 anos, lhes é concedido uma indulgência plenária 2 vezes ao mês, se realizarem a recitação diariamente durante um mês, e for a confissão, receber a Santa Comunhão, visitarem alguma igreja ou oratório. Rezando o texto com devoção em um grupo familiar, além das indulgências concedidas, indulgência plenária sob condição de confissão, igualzinho que eu falei antes, né? Confissão, comunhão. Então, e também se fizeram essas datas aí que o Papa colocou aí, ó. A Imaculada Conceição. Qual que é a data da Imaculada Conceição? Dia 8 de dezembro, né? 8 de dezembro. Exatamente. A Purificação. Também uma data especial, né? A Purificação é dia 2 de fevereiro. Que é, infelizmente, aqui na Bahia, eles fizeram a demonização lá da Iemanjá, né? Então, o baiano ele vai muito mais comemorar Iemanjá do que comemorar a purificação da Senhora. Anunciação do anjo à Nossa Senhora. Né? 25 de março. 25 de março, já 9 meses antes da Jesus nascer, né? A visitação, aliás, 7-2 da Senhora,
é na sexta-feira da Semana da Paixão, mas também tem no dia 15 de setembro, né, que a gente falou semana passada, semana retrasada, sobre a devoção Nossa Senhora das Dores. A visitação é do dia 2 de julho. Tá? Nossa Senhora do Carmo, que é dia... 16 de julho. 16 de julho, isso. Nossa Senhora das Neves, ela é dia 15 de agosto. Assunção... Nossa Senhora. Assunção é dia 15 de agosto. Nossa Senhora das Neves, no dia... Acho que é dia 2, não tenho certeza. Imaculada Conceição de Nossa Senhora é no dia 22 de agosto. A Natividade de Nossa Senhora, alguém lembra? A Natividade é dia 8 de setembro. 8 de setembro ou dezembro? Isso, 8 de setembro. Nossa Senhora do Rosário, vamos ver se alguém lembra qual é o dia. 13. 13 de quê? 13 de maio. Não. Não é não? Não, ainda é só de Fátima. É Fátima, tá certo, tá certo. Tem um santuário aqui do lado de casa. Porque, inclusive, Cláudio, Nossa Senhora que aparece em Fátima, ela é a do Rosário. A Nossa Senhora que aparece em Fátima é a Nossa Senhora do Rosário. Nossa Senhora do Rosário, de Fátima. Então, o dia da Nossa Senhora do Rosário é o dia 7 de outubro, que foi o dia que teve aquela batalha de Lepanto e que os cristãos, em menor número, conseguiram vencer mais de 150 mil islâmicos, né? Estavam invadindo a Europa. Então, nessa batalha, o Papa da época, deixa eu lembro aqui o nome dele agora, ele estabeleceu que todo mundo rezasse o rosário, porque estava numa guerra que era uma guerra vital, né, para a cristandade. E Nossa Senhora aparece mesmo, aparece uma visão dela no alto, assim, nas nuvens, e que os muçulmanos lá ficam com medo, né? E aí fogem, demandado, e os cristãos conseguem vencer essa batalha. Isso aconteceu no dia 7 de outubro de esqueci agora, 1500 alguma coisa. Depois tem a maternidade da Beata Virgem Maria, maternidade é dia 11 de outubro também, no mesmo mês de outubro. Agora a maternidade de Nossa Senhora, dia 11 de outubro. E, por fim, a apresentação, que é dia 21 de novembro. Então, nessas datas, a igreja também dá, assim, rezando, especialmente nessas datas, também a igreja dá indulgência plenária. Assim, todo cristão, ele reza o rosário todos os dias, né? Então, é importante nem se ligar muito com a data, mas, é claro, em especial, essa data ela tem alguma importância, porque, como o próprio São Francisco fazia, né? Na data de Santa Nossa Senhora, ele sempre fazia jejum, né? Fazia vigília. Era um santo muito devoto a Nossa Senhora. Ele, inclusive, tem um livro muito bom, famoso, que é As Glórias de Maria, tá? Que também é muito interessante, porque tem muita oração, muita novena, tem muita coisa boa que ele traz naquele livro. Outra parte também que ele fala de indulgência, que é aqueles que piamente recitarem a terça parte do rosário na presença do Santíssimo Sacramento ganharão plenária sob condição de confissão e comunhão, publicamente exposto ou mesmo reservado no tabernáculo, nas vezes que o fizerem, e podendo lucrar essas indulgências, né? De 10 anos. Algumas notas que traz aqui, que as dezenas podem ser separadas se o texto todo for completado no mesmo dia. Se, como é o costume, durante a recitação do rosário, os fiéis fizerem uso do texto, eles podem lucrar outras indulgências em adição àquelas numeradas acima.
se o texto for abençoado por um religioso da ordem dos pregadores ou outro padre tendo faculdades especiais. Então, isso aqui é norma da igreja. A igreja tem uma norma de indulgência. Você lembra o que é indulgência mesmo? Só para lembrar o que é indulgência. O que é indulgência? Indulgência não são dívidas? Não, dívida não, é crédito, vamos dizer assim. Resgate, não? O resgate é como se fosse uma redenção. Pagamento de dívida. Agora, vamos lá. Quando a pessoa peca, ela vai, se confessa, pede não é perdão, então? Deus perdoa, né? Tem essa pena que a gente é perdoado, mas existe uma pena temporal. O exemplo que a gente dá para entender, vamos lá. Quando você está jogando bola na rua, e aí chuta a bola, ela quebra a vidraça de uma casa. Ali você chega para o dono da casa e diz assim, me desculpe. Aí ele diz, tá bom, tá desculpado, mas quem vai pagar por essa prejuízo? Vai pagar. Então, esse é o pagamento, né? Que seria, vamos dizer assim, o tempo do purgatório. E aí, a igreja, ela, sabiamente, ela determina que você pode ter algumas indulgências, com orações, devoções, né? Reparação dos pecados. Né? Caridade, penitência, que você pode, assim, reduzir esse tempo. Reduzir a pena. Da pena. Entendeu? Da pena temporal. Né? Isso. Então, isso que representa a indulgência. É por isso que existem esses. A gente tem que fazer isso. Fazer penitência, né? Tudo que faz diminuir a nossa. Sim, a caridade. A caridade encobre muitos pecados, como diz São Pedro, né? A caridade encobre muitos pecados. Então, isso é como meio, né? São graças que Deus para que a gente consiga alcançar o céu, né? De uma forma mais rápida, mais piedosa. Depois da leitura do texto, Indulgência pode ser muita coisa. Uma delas que eu disse, existe um manual de indulgências que explica quais são os termos de você ganhar essa indulgência. Uma delas é com rosário, né? Outras é assistindo à missa, outras é fazendo penitência, outras é fazendo caridade. Tem várias formas de você ganhar indulgência. Alguns documentos da igreja que falam sobre o rosário. Na igreja tem muitos documentos, encíclicas, bulas, né, que falam sobre o rosário. Né? Por exemplo, o Pio IX, na encíclica Egregis, de 1856, ele fala assim, que assim como São Domingos se valeu do rosário como de uma espada para destruir a nefanda heresia dos albigenses, assim também hoje, os fiéis exercitados no uso desta arma, que é a reza cotidiana do rosário, facilmente conseguirão destruir os monstruosos erros e impiedades que por todas partes se levam. Lembrando, né? Nossa Senhora, quando apareceu em Fátima, ela apareceu para 3 pastorinhos e ela perguntou se eles queriam, né? Assim, rezar para a salvação. Ela mostrou que era o inferno. As crianças tiveram aquela visão do inferno e atenderam prontamente a Senhora, rezando o rosário mais que podia para salvar as almas, né? Então, o rosário... penitência também. Penitência e reza do rosário. E todas as partes da Senhora sempre pedia penitência e oração. Penitência e oração. A oração é sempre o rosário. Leão XIII, na sua encíclica Jucunda Semper, ele escreveu, se não me engano, acho que 12 ciclos, né? A respeito do Queira Deus, que é um ardente desejo nosso, que esta prática de piedade retome em toda parte o seu antigo lugar de honra, nas cidades e nas aldeias, nas famílias, nos locais de trabalho, entre as elites e os humildes, seja o rosário amado e venerado como insígnia distintivo da profissão
cristã e o auxílio mais eficaz para nos propiciar a divina clemência. Pio XI também na sua encíclica Ingravescentibus Males, ele diz: o rosário é uma arma poderosíssima para pôr em fuga os demônios. Ademais, o rosário de Maria é de grande valor, não só para derrotar os que odeiam a Deus e os vícios da religião, como também estimula, alimenta e atrai para as nossas almas as virtudes evangélicas. Então, o rosário, ele espanta, né, os demônios. O rosário é uma arma super poderosa. Lembra que os inimigos estão tão ferozes, né, que lá nos Estados Unidos, por exemplo, de uma pessoa rezando o rosário em silêncio, em frente a uma clínica de aborto, e se para tirar ele. Ele não estava fazendo nada demais. Mas olha como o demônio age, né? Foi lá e tirou ele da frente da clínica, porque provavelmente percebeu que estava com o rosário na mão, ele não estava falando nada, sempre estava rezando mentalmente. Demônio terrível, né? Isso também aconteceu em vários lugares, né? Pio XII, na encíclica Inguentium Malorum, será vão o esforço de remediar a situação decadente da sociedade civil se a família, princípio e base de toda a sociedade humana, não se ajustar diligentemente à lei do Evangelho. E nós afirmamos que, para desempenho cabal deste árduo dever, é, sobretudo, conveniente o costume do rosário na família. De novo, pois, e categoricamente, não estamos de afirmar de público que depositamos grande esperança no rosário Nossa Senhora como remédio do nosso. Então, o rosário de família realmente é algo que deixa a família mais forte, mais unida, né? Como se reza o rosário? Então, existem vários métodos, né? Aqui eu estou mostrando aqui o método de São Luís Griot de Montfort, né? No site dele, traz aí e no livro também ele mostra isso, né? O segredo de Milagre do Rosário. Uma forma de rezar o rosário. Existem diversas formas, né? O que é importante é que você pode fazer uma oração de pedido antes de rezar o rosário. Assim, rezou, por exemplo, lá, antes de começar, né? Faz uma oração inicial, né? Você vai fazer o pedido da Senhora, da redenção das almas, do purgatório, da família, dos doentes, tudo mais. Tem reza o credo, depois o Pai Nosso, 3 Ave Marias. E aí começa a primeira dezena, né? Antecipando com o Pai Nosso. Então, em cada uma dessas dezenas, você pode pedir uma graça, pode pedir um fruto, né? Depois, quando eu rezo, eu uso o pessoal lá do mosteiro, né? Faz aí reza, sempre pedir um fruto, por exemplo. Hoje, da ressurreição, hoje é o mistério da ressurreição, né? Do mistério glorioso. Então, o primeiro mistério é a ressurreição. Primeiro fruto, primeiro mistério, a ressurreição do Senhor, pedir como fruto a vida sobrenatural. E aí rezo a dezena. Primeiro, Pai Nosso, que é também uma outra forma. O importante é sempre estar pedindo algo, né? Pedir alguma coisa. Porque quem não pede Nossa Senhora é quase como você está ofendendo a ela, porque ela quer dar graças. Quando ela apareceu lá na França, né? Para Santa Catarina, né? Laboré, ela apareceu na Lei de Nossa Senhora das Graças. Não, foi. Não é. Não é Luz, não. É Nossa Senhora das Graças. Nossa Senhora. É ela mesmo, que ela parece com um globo, né? E umas raios, né? Então ela dizia que existe aquelas raios que eram de vapor, que significava que as pessoas não pedem graças a ela. Ou seja, ela quer dar graça. Ela quer mais dar graça a gente do que a gente pedir a ela. Isso é interessante. Ela tem mais vontade de dar graças do que nós de pedirmos a ela.
É importante sempre cada mistério, ou pelo menos em cada início do texto, fazer um pedido para ela. Né? As fontes que eu aqui, ó, a importância e beleza do Santo Rosário, que é do Bertrand da Roche, o pai dominicano da França, e que foi um grande apóstolo do Santo Rosário. O Segredo do Rosário, São Luís Maria Grignon de Montfort, o Segredo Admirável do Santíssimo Rosário, que também são São Luís Maria Grignon de Montfort, e alguns encíclicos que eu citei aqui. Só para vocês terem uma... Eu vou mostrar aqui o site onde eu pego aqui esse livro, né, do Rosário, né, do livro do Segredo do Rosário. É esse aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vale a pena no mês de outubro a gente dar uma lida nesse livro. Você pega aí, já que não é, esse aqui, ó. O Segredo do Rosário. Nessa página da internet, nesse site, você vai encontrar aqui o livro. Tá aqui, ó, o livro Segredo do Rosário. Baixe ou leia aqui. Então, ele está dividido aqui em 40. Deixa eu voltar aqui. Ele está dividido em, se não me engano, 42 capítulos, né? É isso aqui, ó. Então, ele primeiro começa falando de uma rosa branca, que é para os sacerdotes, uma rosa vermelha para os pecadores, uma rosa mística para as almas devotas, um botão de rosa para as crianças. Então, lembrando que cada Ave Maria que a gente reza é uma rosa que a gente deposita, né, que a gente dá entrega à Nossa Senhora. Né? Aí divide em parte 1, que é o rosário. Então, explicando aqui a origem do rosário e tudo mais. Vai até isso, 40ª rosa, 42ª rosa. Então, em cada uma dessas aqui, você vai lá, abre a página e lê, faz uma leitura. Todo dia faz uma leitura. Né? No mês de outubro agora, dia 1º, começa lá lendo. Por exemplo, eu falei hoje da origem, né? Está aqui, é o capítulo 6, que é quando a explicação de São Luís recebendo Nossa Senhora do Rosário. Assim que a gente vai, então, crescendo aí na fé e vai aumentando mais ainda a devoção à Nossa Senhora, a devoção ao Rosário. A gente não consegue, a gente não ama aquilo que a gente não conhece, né? Só consegue amar aquilo que a gente conhece. Então, vale a pena conhecer esse livro. É muito bom. Acho que não apareceu, né? Peraí. Não apareceu para vocês, não, Não, para mim não. Estava ouvindo o senhor, mas não apareceu. Aqui, agora apareceu, né? Sim. É esse livro aqui que eu estava comentando. Desculpa, é que eu não vi que não tinha aparecido a tela. Então, ó, deixa eu mostrar ele aqui. Cadê? Então tá aqui, ó. Esse foi o capítulo que eu li hoje, o 6º capítulo, né? Falando sobre a origem. Mas ele tem 42 capítulos. Então, como eu falei, vale a pena dar uma olhada, cada dia dar uma lida, porque ler pela internet ler pelo computador sempre é ruim, né? Mas você lendo aí 2 páginas por dia, você consegue ler nos 30 dias do mês de outubro, você consegue ler o livro todo. É uma leitura boa, vale a pena. Vale a pena dar uma olhada. Ok? Sim. Então, concluir aqui então essa reflexão sobre o Rosário. Algum comentário, alguma pergunta?
Não, tudo ok. Já tinha visto isso sobre o Rosário? Tinha visto esses detalhes sobre o Rosário? Não? Não. Pois é. Não, o senhor pode colocar na tela de novo o livro, seu Carlos, por favor? Link. Peraí. É o livro, né? Porque eu vou printar este. O nome do site é O Segredo do Rosário, né? Aí você tem aqui um link aqui na tela, onde está o cursor, o livro. Então, quando você clicar aqui, vai abrir o livro. Você pode baixar ele, se quiser, para ler em outro celular, no tablet, que seja. Ou pode ler direto aqui no online. Tá? Então, aqui, nesta aula, Montfort deixa conhecer o zelo missionário e extraordinário amor à Virgem através da oração do Santo Rosário. São Luís diz: Rosário não é somente um modo de oração fácil, que pode ser feito por qualquer pessoa, mas um caminho espiritualmente seguro entre as formas mais elevadas de união a Deus em Jesus e por Maria. No seguinte do Rosário, São Luís Montfort expõe de modo prático e didático os motivos e as formas para se rezar o Rosário de Maria, e ainda mais nos conta a história do Rosário, animando da oração, falando dos inúmeros exemplos de grandes santos e místicos que no seu tempo rezavam as graças. Dentro desse, ele sempre vai ter um exemplo de algum santo ou de alguma evento, né, que o Rosário foi um meio de intervir, né, naquela situação. É muito legal, muito interessante, vale a pena. Carlos Santana, tem uma dúvida aqui. Oi? Eu encontrei um livro aqui, aí eu queria saber se é o mesmo. Tem dizendo assim, ó, O Admirável Segredo do Santíssimo Rosário. Vou mostrar para você. Esse daí é um outro livro de São Luís, Maria Montfort. Mostra a capa aí. Peraí um minuto. Deixa eu fechar aqui, porque eu tá no módulo aqui diferente. É um outro livro dele. É um outro? É um outro livro. Não é esse que eu mostrei, não. Ah, mas tem o mesmo conteúdo? Não, como é que é? Não, é diferente. Esse está um pouco mais. Isso. A capa desse aqui é esse aqui, Cristina. Ó. Parece Nossa Senhora. Tô vendo. Com São Domingos, né? E essa figura aqui, né? Nossa Senhora aqui nos braços dela. Esse é um outro livro de São Luís, O Segredo Admirável, né? Ele escreveu alguns livros que eu mostrei lá na bibliografia, né? Aqui, inclusive, diz assim, ó, a rosa branca, a rosa vermelha, os capítulos, né? Roseira mística, botão de rosa. Veja se não. Diferente, né? Está parecendo que é o mesmo. Veja aqui o conteúdo dele aqui, ó. Compare aqui, ó. Ele começa realmente com a rosa branca, rosa vermelha, roseira mística. Então ele deve conter alguma coisa desse aqui. Que tem mais nele no índice dele? Tem 42 rosas, segundo ele mostra aqui. Aí tem falando da primeira dezena, segunda, terceira, quarta dezena, quinta dezena. Eu acho que alguém deve ter pegado e incrementado mais informação e lançou um outro livro. Deve ser isso. Pode ter sido. Ele é da editora Vozes. Ah, então deve ser isso mesmo. Às vezes acontece isso. Eu já peguei livro de Santo Afonso, onde um padre ele pegava uma parte do livro e aí complementava mais informações e lançava um outro livro que tinha já informações, tinha mesmo conteúdo, mesmo texto, já lido em outros livros. Então, pode ser isso. Mais uma forma de divulgar, né, de espalhar a informação. Se você já tem isso aí, vale a pena então ler, porque o conteúdo é igual. Assim, essa parte das rosas que ele comentou aí. Carlinhos, você falou que Nossa Senhora apareceu para quem que ela apareceu numa guerra? Foi para a expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica? Foi nesse momento? Esse é de Lepanto. Não, isso foi na Batalha de Lepanto. Batalha de Lepanto. Tá. Isso aconteceu no século XVI. Deixa eu ver, vou estudar rapidinho. Peraí.
É a Nossa Senhora das Vitórias, chamada Nossa Senhora das Vitórias também, né? Isso, isso, Inclusive, chama aqui também em Nossa Santa da Maria da Vitória. Vitória é homenagem a essa aparição de Nossa Senhora, e o aniversário da cidade é nesse dia. Daí de Nossa da Vitória, né? De Santa Maria da Vitória. Então, a Batalha de Lepanto, ela aconteceu, foi em 1566, foi São Pio V, eu estava lembrando que era ele. Foi São Pio V que ele, quando viu que ia ter essa invasão do islamismo, né? Aí ele convidou todos os cristãos a rezarem o rosário para poder ter essa ajuda espiritual e poder combater os islâmicos, né? os islamismos lá, né? Se não me engano, 150 mil. Deixa eu ver se eu lembro aqui, deixa eu ver se tem aqui a informação. São Pio V viu ali um estandarte de damasco de seda azul com a imagem do crucificado, tendo a seus pés as armas do Papa da Espanha, de Veneza e Dom João da Áustria. Este recebeu o estandarte das mãos do cardeal Granvella, que lhe disse: toma de todo príncipe a insígnia do verbo manado. Tenho vivido o sinal da Santa Fé, o vívido sinal da Santa Fé, da qual és defensor nesta missão. Dará uma gloriosa vitória sobre o inimigo ímpio, e por tua mão será batida a soberba dele. É isso. Mais de 80, aí diz assim, nenhum dos 81 mil marinheiros soldados ficou sem se confessar e receber a comunhão. Imagine, rapaz, 80 mil pessoas se confessando e comungando antes de enfrentar os inimigos lá. Começa a morrer, tá perto. É brincadeira. Né? Calma, Então, foi um negócio assim Não espantoso. dá nem para imaginar como é que faz a confissão de 58 mil pessoas, né? Devia ter muitos sacerdotes, né? Devia ter muitos sacerdotes para ver. Eram 286 navios. Brincadeira? Então, o que acontece? O que aconteceu lá, pelo que se comentou, porque eles prenderam alguns dos e perguntaram por que, de repente, eles fugiram, né? A batalha estava bem intensa, né? Eles fugiram. Vou pegar aqui, ó. Soube-se mais tarde que, no calor da batalha, os soldados de Maomé viram sobre os principais machos da esquadra católica uma senhora que os aterrorizava com seu aspecto majestoso e ameaçador. Então, o que eles viram foi uma imagem de Nossa Senhora, né, nas galés, e que ameaçava-os. Então, eles acabaram ficando com medo e fugiram, e aí os cristãos conseguem vencer a batalha. Isso foi no dia 7 de outubro de 1567. Então, isso foi a segunda vez, né? Porque eu lembro de uma passagem histórica que os muçulmanos invadiram a península e os espanhóis, os templários, eles ficaram no norte da Península Ibérica, acuados praticamente. Em menor número, assim, a quantidade de muçulmanos era assim, assustadora. Uhum. E quem veio socorrê-los foram os templários da França, que desceram, aí se juntaram e conseguiram expulsar os caras lá. Isso foi no século IX, pô. Uhum. Então já foi a segunda vez que você falou que apareceu Nossa Senhora, né? Então foi uma outra batalha, sem dúvida, sem dúvida. E aquela de Santa Clara, aquela cor com os tensórios assim. É linda, né? Também. Eles saíram correndo, a luz do ostensório foi em cima dos. Eles iam invadir o mosteiro, né? O mosteiro. O convento, né? O convento, ali ela mostrou. Aí elas foram na janela, assim, com o ostensório. Aí irradiou uma luz tão forte para cima deles que eles saíram fugindo, voltando, sem mandar. Só uma dúvida aqui, Cá Santana, a respeito do rosário. Você pode rezar em qualquer lugar, mesmo que seja assim, digamos, se você está num local bem próprio, no meio de uma festa, você pode rezar um rosário ali no meio de uma festa, ou um terço, alguma coisa assim, em silêncio? Se você conseguir. O problema é se concentrar, né? Problema...
Eu lembro de uma história de uma senhora idosa na Itália, que um padre encontrou ela na rua, logo depois do carnaval, e ela circulando na rua, rezando o rosário. E o padre achou aquilo estranho e perguntou: o que você está fazendo aqui? O padre: aconteceu tanto pecado nesses dias de carnaval que eu estou tentando aqui fazer reparação rezando o rosário. Então, era um lugar assim, sujo, né? Com muita Barulho. Quer dizer, já tinha acabado, né? Mas ela estava tentando reparar. Então, se você conseguir fazer a reparação, eu acho que tudo depende de como é que está o seu poder de concentração, né? De estar. A gente pode fazer também, digamos assim, em casa, fazendo os afazeres, no momento que tiver seus afazeres domésticos, alguma coisa, fazendo um almoço, alguma coisa, você pode rezar também? É válido também? Sim, claro. Não invalida, não. Eu vi deixa eu ver como é que é, um diácono contando a história dele, que ele andava pelo mundo aí, nos trios elétricos, atrás do carnaval, e a esposa Como dele é, sempre... rapaz? E a esposa dele sempre adorando. Aí ele não descobriu porque que ela ficava com a mão no bolso, atrás dele, e ela disse que não dançava, mas ficava sempre acompanhando ele, e ele bebendo, usando droga, fazendo tudo que é confusão. E ela, parada, disse que só com a mão no bolso. Tempos depois, ele descobriu que o tempo todo ela ficava rezando o terço, com o terço dentro do bolso. Aí ele disse que acha que a conversão dele foi referente às orações da esposa, do tempo que a esposa fazia em todos os locais, todas as festas. Por isso que eu estou perguntando. É aquela história, né? É. Mas realmente Tem muita história, viu? tem muita história. Verdade. Chico Butico? Cadê o Chico Butico? Tá aí? Cadê Fulo? Como é, rapaz? Muito bem, pessoal. Então, chegando no nosso horário de 9h30. Vamos, então, encerrando aqui por aqui, né? Graças a Deus, para a gente poder vamos dar graças a Deus e a nossa Ave Maria, né? Para poder agradecer ela, agradecer ela esse momento de reflexão, né? Já que estava falando sobre ela, sobre Nosso Senhor. Para a gente poder, assim, concluir aí com sucesso o nosso projeto. Ave Maria, cheia de graça, convosco, bendita sois vós, entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora, na hora de nossa morte. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós. Rogai por nós. Tá, pessoal, então, boa noite a todos. Uma semana bem para todos. Boa noite, Cecília. Amém. Boa noite, Carlos. Boa noite, Boa noite, Ana. doutora. Boa noite. Boa noite, seu Cláudio. Abençoe. Boa noite. Bênção, mãe. Deus lhe abençoe, me proteja. Amém.